Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes aqui do Auto Entusiastas. Hoje eu vim mostrar para vocês, de uma maneira um pouco diferente, mas vamos conhecer melhor esse Citroën C3 Aircross. O Wagner Gonzalez, em dezembro, esteve no lançamento, na apresentação oficial desse carro, já fez uma matéria para a gente contando um pouco, né? E a versão que a Stellantis, no caso a Citroën, entregou para a gente essa semana para fazer uma avaliação mais completa, é essa aqui que é a top de gama do novo C3, porém ainda com 5 lugares. Esse carro está sendo comercializado, o preço de lançamento dele, de R$130 mil. Das marcas todas que tem na Stellantis, a Citroën está sendo posicionada como aquela marca de entrada. No passado, a gente sabe que a Citroën já foi uma marca um pouco mais premium, mas nesse novo reposicionamento é isso que eles pretendem dar. A gente já viu o C3 e agora estamos vendo esse Aircross. Ele vai ter duas configurações. Essa aqui que nós estamos avaliando, que é de 5 lugares, tá? E vai ter uma segunda configuração de 7 lugares, ou seja, tem uma fileira de banco a mais dentro do veículo. Em termos de entre-eixos, é um carro obviamente maior do que o C3, esse Aircross ele acabou ganhando um pouco mais de corpo, apesar de usar uma plataforma com muita similaridade do C3, as próprias formas dele acabam sendo muito parecidas com a do C3, ou seja, é bem caracterizado mesmo, né? Aqui na parte dianteira achei muito bacana o que eles fizeram, né? Você tem a luz de rodagem diurna, os faróis, tem inclusive farol de neblina, e eles começam a contrastar, né, um pouco de cores para dar um pouco mais de refino, né? Então, por exemplo, tem aqui o preto brilhante, que tem gente que gosta, gente que não gosta, o cinza mais opaco, um pouco de brilho, e no caso dessa configuração, ela tem também esse teto branco, que eu acho muito mais inteligente do que um teto preto, principalmente para um mercado como o nosso, aonde a gente tem muito sol, né, gente? Bom, aqui também a gente vê aqui, ó, as capas dos retrovisores também no mesmo estilo pintado de branco. Essas colunas pintadas de preto fosco dão um detalhe a mais no carro, fazem como que se o teto tivesse flutuando, né? Entre eixo dele 2.670, comprimento total 4.320. Eu gostei desse desenho de rodas com 4 parafusos, 4 raios, para aqueles que têm um pouco de toque, fica um negócio bem harmônico, né? No caso do pneu, é um 215/60/17. Com isso, ele tem uma altura do flanco aqui bem alta, né? Então acaba tendo bastante borracha para ter uma boa absorção e melhorar um pouco naquela parte de aspereza e de conforto geral do veículo. A gente vê os freios, freio a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. Aqui na parte traseira a gente vê aquilo que a gente está acostumado em todos os SUVs, né? Tem esse defletor do teto aqui para melhorar essa parte de aerodinâmica. Essas barras longitudinais no teto aumentam, né, um pouco mais a altura do veículo. E essa lanterna traseira, nesse estilo tridimensional, ou seja, tem essas porções saltadas, acaba encorpando um pouco mais a traseira de um carro como um todo. E você vê que ele tem marcas bem características, né? Então, tanto vindo da lateral e continuando aqui na traseira, tem essas formas muito bem definidas. A abertura é aquela tradicional de mola a gás. Porta-malas são mais de 480 litros. Eu fico agora bem curioso para ver como é que vai ser a versão de 7 lugares. Será que vão só colocar 2 bancos a mais aqui atrás? Vamos esperar para ver isso daí. E na motorização, a Citroën escolheu um dos motores mais modernos que tem a linha Stellantis, né? Que é esse Turbo 200 ou T200. Ele é um motor de 3 cilindros, 1 litro, turbo carregado, tem 4 válvulas por cilindro. Ele tem um comando de válvulas, mas aquele sistema multi-air, que as válvulas de admissão são comandadas hidraulicamente e fazem a variação de abertura e de fase
com isso faz também a aceleração do motor. Ele entrega 125 cavalos com gasolina, 130 com álcool, 20,4 kgfm de torque. É um motor bem moderno, com bloco em alumínio, cabeçote em alumínio. Aqui na frente a gente tem o turbo compressor, o turbo carregador. Se a gente olhar aqui o sistema de admissão de ar, você vê que ele capta o ar frio aqui pela frente, vem aqui por essa linha toda, vai até aqui atrás, passa pelo filtro de ar, vem para o turbo. Daqui do turbo, ele vem aqui para frente do motor, para frente do veículo, onde está o interresfriador, e volta para fazer a admissão aqui no coletor. É um sisteminha bem complexo. Tem aqui um coxim hidráulico que ajuda a atenuar os ruídos, né, ou as vibrações do motor 1 litro para dentro da carroceria. Então é um sisteminha bem completo. Acoplado a esse motor está o câmbio CVT, que está bem escalonado também, e ele trabalha bem casado. Eu acho que dessa nova geração de câmbio CVT, esse aqui, juntamente com o da Honda, são os melhores que eu tenho visto ultimamente. Na avaliação do banco traseiro, né, da porta traseira, a gente já vê também aqui umas linhas bem demarcadas de abertura da porta. No caso aqui, a vedação, ela não tem nenhuma vedação externa. É aquela simplificação que a gente sempre fala, né? E aqui, ó, ela tem uma vedação boa para a parte de vento, e a vedação principal está feita por aqui. Eu tenho 1,81 m de altura e o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Espaço aqui para os joelhos é bom, para o pé também. Painel de porta, bem simples, né? Praticamente aquele plástico injetado. Tem o detalhe da maçaneta mais clara. E ajustar um pouco aqui o encosto de cabeça para dar melhor conforto. A inclinação do banco traseiro é boa. Posição aqui sentado também é muito boa. Você está numa posição relativamente alta. A gente tem duas alças de teto nas duas posições traseiras, na dianteira não tem nenhuma. O tipo de estofamento, ele tem um tecido, que tá longe de querer imitar um couro isso daqui, né? Mas vamos falar que imita couro, né? Ele tem aqui uns contrastes de cores também, costuras também contrastantes, então ele dá um pouco de alegria para esse interior, né? Agora aqui na parte dianteira do veículo, a primeira coisa que me chama a atenção é a posição de dirigir. Relativamente alta, você tem uma ótima visibilidade daqui, mas eu até gostaria que se eu pudesse baixar um pouquinho mais essa altura do banco. Ele acaba ficando, em algumas situações, esse ponto H, né, que seria aquela altura do quadril até o solo, muito alta, você acaba sentindo um pouco mais de incômodo aqui, de movimentações laterais e tudo mais, né? Volante, ele é multifuncional e ele tem uma curiosidade. Do lado esquerdo, essas duas teclas aqui mais à esquerda, são do controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo normal. Porém, para acionar o controle, você tem um botão aqui no painel de instrumentos, do lado esquerdo, que você liga o controle, aí você seta aqui a velocidade e tudo mais. Tem um menuzinho aqui do computador de bordo que fica bem no centro. Do lado direito são os comandos de telefonia e sistema de som. A central multimídia, você vê que ela tem esse formato bem horizontal aqui, bem widescreen, né? Bem bacana. Ela tem pareamento de celular, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay, sem fio, que é um negócio bacana que eu gosto quando que é dessa maneira. Eu acho que uma das grandes evoluções que o C3 Aircross traz para nós em relação ao C3 é esse quadro de instrumentos. No C3 eu critiquei bastante aquele quadrinho lá que parece mais uma tela daqueles telefones celulares do início dos anos 2000. Aqui não, você vê que o negócio está colorido, ele tem o contagiro aqui, ele tem outras configurações que você pode fazer, dar uma simplificada nele se preferir, computador de bordo grande aqui ao centro.
Do lado esquerdo, a gente tem também o botão Sport, que você ativa ou desativa, né? O sistema de ventilação e ar-condicionado, ele é do tipo convencional, uma zona apenas, não tem saída de ar climatizado na traseira, tem aqui uma portinha USB. Essas saídas de ar aqui, os difusores, ele tem um desenho que para alguns parece que é muito simples, outros gostam dessa harmonia que ele traz, né? E o próprio quadro, o próprio painel inteiro aqui de instrumentos, ele tem um desenho bem arrojado aqui também, do mesmo jeito que a gente viu do lado de fora, essas formas mais pronunciadas, eles fazem também essas formas mais pronunciadas e marcantes aqui no interior. A parte de painel de porta é totalmente injetado, é um carro relativamente simples, um carro de entrada. Freio de estacionamento é do modo convencional, a alavanca de câmbio também automático aqui é convencional, PRND, e puxando para a esquerda a gente aciona o modo manual, e na própria alavanca a gente faz as trocas de marcha em manual sem nenhum recurso de borboleta atrás do volante, assim como também não tem recurso de farol automático. Se você quer o farol aceso, você tem que ligar ele aqui. Vamos até o posto primeiro, dar uma olhadinha por baixo nele, e depois a gente complementa essa avaliação e vê o que a gente sente na parte dinâmica. Chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do veículo, né? Começando aqui na suspensão dianteira, a gente vê um subchassis que segura aqui o braço de controle. O braço tem o articulador rebitado. É uma suspensão comum, McPherson. Eu acho que faltou aqui um fechamento para proteção do cárter, do motor e do câmbio, mas a gente vê que eles estão acima um pouquinho da linha bem acima, quase uma polegada para cima da linha do subchassis. Isso deixa eles um pouco protegidos, mas obviamente, para casa de impurezas e tudo mais, seria melhor um protetor aqui nesse cárter, né? Na parte central, a gente vê aqui a linha de freio desse lado esquerdo, ela está no meio dessas duas longarinas, né? Essas duas nervuras da carroceria, que são nervuras feitas também para melhorar a parte de resistência a impacto frontal. E do lado de cá, a linha de combustível está protegida por essa calha plástica. Então é bem interessante. Aí a gente vem o tanque de combustível do tipo plástico, e na suspensão traseira utiliza o eixo de torção, molas helicoidais, aqui amortecedor pressurizado, a mola está montada em cima de batentes ou de calços de borracha para melhorar um pouco a parte de vibração e parte de ruído interno. Outra coisa que ajuda bastante é essa bucha aqui, que é uma bucha bem grande também, o mesmo conceito que os engenheiros da Stellantis já usaram para o Fastback, o Pulse. E aqui no freio, olha só que interessante, essa massa aqui, isso aqui é uma peça para tirar vibração de freio. Bem interessante esse conceito que usaram aqui, tiveram que colocar uma massa grande aí para isso. E aqui o sistema de canister, né, que faz evaporativo. E com isso a gente conheceu a parte de baixo e vamos lá para a estrada conhecer dinamicamente como é que esse carro anda. De volta aqui em Joaquim Egídio e vamos fazer a nossa avaliação dinâmica. A gente já vai entrar no trecho de paralelepípedo. Então, como eu falei, aquele pneu com a altura maior, ele acaba dando, né, uma vantagem na parte de aspereza do veículo. Então, é que dentro dos carros, dos SUVs médios, dos SUVs compactos, esse C3 Aircross está num nível bom em termos de rolagem de pneu e essa aspereza que vem para dentro do veículo. A parte de controle da suspensão nessa condição aqui, eu percebo um pouco mais a minha cabeça movimentando lateralmente. É um veículo que tem uma carga um pouquinho maior,
Então a gente percebe que quando você dá vazio assim, ele acaba ficando um pouco mais rígido, né? Mas ele vem trazendo conforto, né? Essa movimentação dianteira e traseira também está bem equilibrada. O mesmo acontece aqui hora que a gente entra no asfalto, a gente vai vendo essa movimentação toda. Tem essa lombada aqui, que também mostra que, ó, esse entre-eixo de quase 2,70 m, ele facilita a passagem nesse tipo de lombada. O sistema de direção, ele é do tipo eletroassistido, tem um motor de passo na árvore de direção que faz assistência, confortável também, bom para manobra. Andando aqui na estrada a gente já percebe uma boa centragem do volante. Não é uma centragem super positiva como um carro esportivo, mas dentro de um conforto e até para uma viagem mais longa, ele vem bem ajeitado, bem confortável. E a precisão dos esterços, né, onde você quer colocar o carro, você vê também que ele responde bem, não tem nenhuma resposta mais brusca ou retardada, né, que é pior até, que acaba te dando imprecisão. O recurso de ajustar a altura, né, ele ajuda um pouco também. Ele não tem o ajuste de distância, a distância fica a cargo do banco somente. Os bancos têm ajustes manuais, mas é uma boa posição de dirigir, uma boa empunhadura, uma ótima visibilidade externa. Essa área envidraçada aqui, principalmente a parte dianteira, é muito boa. Na traseira, até pelo retrovisor aqui, o vidro vigia traseiro dá também uma boa visibilidade. Movimentação de suspensão aqui no asfalto, e que é um carro que está bem calibrado para o conforto. Então ele vem dando conforto, mas ao mesmo tempo ele vem dando essa movimentação lateral, que é aquilo que eu falei no começo, né? Posição de sentar aqui um pouco mais alta acaba ampliando um pouco essa sensação de movimentação, né? E esse carro não é um daqueles carros elétricos que eu tenho avaliado ultimamente, que com aquele monte de bateria, aquele peso enorme da bateria, acaba tendo um CG mais baixo. Esse aqui não, ele tem um CG que está mais alto, né? Nós estamos no modo normal de condução e ele automaticamente ele vai comutando para um modo mais econômico. Ele vai indicando no painel com um símbolo de uma folha. Se você está andando economicamente, ela fica verdinha. Se você está pisando um pouco mais fundo no pedal do acelerador, ela vai de laranja a vermelho. Seria um econômetro, né? Indicando o quanto você está sendo eficiente na economia de combustível. Já falando de economia de combustível, no trecho de São Paulo até Campinas, eu fiz 13,5 km por litro, andando a 120 por hora na Bandeirantes, o veículo abastecido com gasolina. É uma média razoável para um carro desse tamanho, carro mais alto, né? E o desempenho, gente, é aquilo que a gente já bem conhece desse motor T200 da Stellantis. Ele é agradável, ele responde bem ao acelerador. Você encosta o pé, ele já carrega o turbo rapidamente. Com isso o motor fica bem esperto, né? A resposta toda. E o casamento com esse câmbio CVT também é muito legal. Ele está ajustado para 7 marchas. Funciona quase como se fosse um automático epicíclico. E a hora que a gente entra aqui nesse trecho de curvas, a gente começa a ver um pouquinho da parte de estabilidade que o C3 Aircross oferece, né? Os bancos, eles não te dão uma fixação muito boa nas costas, principalmente. Ela fica tendendo a escorregar.
e o assento ele acaba afundando um pouco mais a hora que você apoia o corpo. E com essa rolagem da carroceria que eu já comentei, acaba te dando uma sensação de instabilidade. Não que seja instável, mas fica uma sensação e pode assustar alguns, né? Mas, novamente, o propósito desse tipo de veículo é bem familiar mesmo, né? Ou corporativo. Então é uma condução mais branda, mais calma. É isso que se espera de um veículo dessa categoria. Ele vem silencioso pelo asfalto liso aqui, nessa parte que o asfalto é mais uniforme. O ruído de motor aqui para dentro da carroceria não é grande. Eu percebo um pouco aqui a 80 por hora, que eu estou aqui 90, um pouco de ruído aerodinâmico, né? Então tem alguns ruídos de fluxo de ar pelo exterior da carroceria. Até pelas essas formas mais pronunciadas que ele tem, acaba causando algumas turbulências a mais. O sistema de freio, aquilo que eu comentei, um carro que pesa praticamente 1.200 quilos e tem velocidade máxima de 180 km por hora, um pouquinho acima de 180, eu acho que o freio a tambor na traseira está bem dimensionado. A participação do freio do eixo traseiro é muito baixa nesse tipo de veículo aqui, então ele está bem equilibrado nessa parte. Não é uma coisa que me preocupa. E a modulação do pedal de freio também, ela é bem agradável. A distância, né, a altura entre pedal de freio e acelerador é outro ponto positivo que essa plataforma do C3, e aqui no caso do C3 Aircross, traz. Chegando agora aqui nesse outro trecho de curvas da Estrada das Cabras, a gente vê novamente, né, aquele balanço esquerda e direita. Então você tem uma rolagem da carroceria, principalmente quando você dá essa excitada de um lado para o outro, acaba ficando um pouco mais evidente, mas não é um incômodo total não. E ele vai flutuando bem, trazendo conforto. Bom, então agora que nós chegamos aqui nessa parte de subida, eu vou fazer aqui no modo Sport uma aceleração no veículo. Eu não vou fazer a medição hoje porque eu estou sem o meu amigo Márcio aqui do lado. Depois eu faço as medições perfeitamente, mas vamos só ver se tem alguma coisa discrepante. Então, saindo em aceleração plena. Aqui, ó, ele vai indo até 6.000, 5.800, ele faz a troca de marcha. Mesma coisa que acontece agora aqui, ó. 100, quase 6.000, 5.800, 5.900. Você não percebe nenhuma vibração a mais, nenhum ruído incômodo. Quando eu falo ruído incômodo, o que é? Se o ruído vai crescendo linearmente, tá, ele acaba não incomodando as pessoas dentro do carro. Mas se em algum momento você tem uma discrepância, ele sobe muito e aí volta, isso aí acaba causando um pouco de desconforto. Então é isso que eu gosto de avaliar na hora que eu faço esse tipo de aceleração. No geral, a gente vê que é um veículo assim nessa categoria de entrada, apesar, né, que esse aqui é o topo de gama, 130 mil reais, não é tão barato assim hoje em dia, né? Mas ele oferece aqui em termos de pacote bem simples, né, de praticamente só o controle de cruzeiro aqui em termos de assistência ao motorista. Tem a câmera de ré traseira também aqui para facilitar em algumas manobras. Essa parte de conveniência da central multimídia é outra coisa que agrada. Hoje praticamente ninguém mais compra um carro se não tiver um sisteminha desse. E é uma coisa que acontece com o ar-condicionado, assistência elétrica da direção,
Então são coisas que viraram básico, né, nos carros de hoje em dia. Mas no geral me agradou esse C3 Aircross. Por agora a gente fica por aqui. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. A gente está aqui sempre buscando trazer a melhor informação, o mais isenta possível para vocês. Obrigado e até a próxima.